programa Papo de Galo, animando as suas tardes de quinta-feira. Então estufa o peito e sintoniza. Meu nome é Eduarda Henker e nós estamos ao vivo. Já começamos errando um pouquinho, mas tudo bem. Vale lembrar que nosso programa reprisa todos os sábados e domingos às 15 horas e a qualquer hora no youtube.com/radionifra. Aproveita também e curte a nossa página no facebook.com/programa Papo de Galo, onde vocês podem interagir com a gente ao vivo. Então manda lá teu recadinho que a gente passa aqui na rádio. Então, galera, hoje a Bruna vai contar um pouco pra vocês sobre qual vai ser a temática do nosso programa. B1, a palavra tá contigo. Obrigada, Eduarda. Então, assim, após nossas pesquisas para a pauta, que foi a Bruna, nossa outra B2 que fez, a gente pesquisou e dia 18 de maio, no caso ontem, foi o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual da Criança. E como nós, publicitários, e como a gente faz várias campanhas sociais, a gente tem o dever, sempre, de conscientizar as pessoas com as distintas causas. No caso do programa de hoje, a gente vai alertar o abuso sexual, também psicológico e também o físico. Cada um com a sua pautinha. E também vamos dar informações onde as pessoas podem denunciar e se informar mais sobre a respeito e etc. Então é isso. Hoje vamos falar sobre campanhas sociais, o nosso dever como publicitários e retratar questões dos abusos. Mas antes disso, eu gostaria de saber como foi a semana de vocês. Então, Bruna, pode aproveitar e contar um pouquinho pra mim como foi tua semana? Tentando superar, né, as notas do primeiro bimestre, tentar recuperar também, mas tudo bem, é normal. Normal, vida de estudante. César, tudo bem contigo? Como foi tua semana? Tudo, passei bem a semana, pude ir no cinema assistir um filme terça. Ah, isso sempre é bom, né? E Bruna, B2, Bruna da Fronteira, conta pra mim como foi tua semana. Foi tranquilo, foi tranquilo. Hoje vim na aula, só tava eu porque não tinha aula, né? E eu não sabia, era eu. Olha que pessoa boa. Olha, esquecida. Mas eu ainda acho que esse é o melhor tipo, né? Ah, levantei com todo aquele frio e não tinha aula. Pra aula da Angélica? Isso, não tinha aula. Ó, Angélica. Ó, Angélica, as pessoas vêm pra tua aula mesmo quando não tem, olha, Mesmo que quando coisa a Angélica não maravilhosa. É verdade. Então, Yuratã, já que tu acabou de fazer um mini comentário, conta pra mim como foi tua semana. Curta. Curta. Bem curta. Coisa boa, né? Faltou Podia dias aí, sempre mas tudo começar bem. na quarta, né? Não, Tava mas é que boa demais. falta dias, não se torna tão produtivo assim. E tu, dona Eduarda, como é que foi tua semana? Olha, minha semana Já que foi... tu sempre reclama que eu nunca lembro de ter perguntado isso. Minha semana foi muito bem dormida, graças ao feriadão. Deu pra superar a mágoa pelas notas do primeiro bimestre. E a gente vai seguindo em frente, vários Eu nem tive trabalhos. coragem de abrir meu Lunet ainda. Olha, muita nota não saiu, mas já tem uma que eu tô de exame, então tô bem feliz. Começando bem. Mas então, gente, já que tu tá interagindo comigo hoje, Yuratã, começa só, pela Eduarda. pela tua pauta. Eu ia falar falta, olha isso. Então tá, pessoal, hoje eu trago uma campanha muito legal que foi feita em parceria com duas empresas, uma empresa e uma ONG, no caso. Nessa última quarta-feira, no caso ontem, a loja virtual da Livraria Cultura, que ela é tanto uma livraria física, que ela tem suas lojas espalhadas por todo o Brasil. Consigo na já tem uma ótima na Avenida Paulista, em Porto Alegre, nas capitais, a maioria tem. E ela também é uma loja virtual. Sim. E onde disponibiliza livros, jogos, tem um acervo cultural muito grande. Ela está apresentando durante essa semana aos seus visitantes alguns títulos estranhos, como Vovô sempre me visita quando estou sozinha, Titio espera a mamãe dormir para me dar boa noite, e meu professor me dá carona escondido. Nossa. Eles são essas obras que aparecem expostas no canal do e-commerce da livraria. E na página da livraria mesmo, ele tem esses livros disponíveis, a imagem, com algumas chamadas. Daqui a pouco eu vou falar, só espero eu terminar de falar da campanha em si, o que se trata. Bom, ela faz uma alusão aos casos de abuso sexual infantil. Que, na verdade, essa campanha, ela une a... Como é que é mesmo que fala, que eu já esqueci? Childhood. Childhood. E a Livraria Cultura e a agência ID de São Paulo, que é a mesma agência que atende a Lego e a Garoto. Certo. E eles se unem em prol da celebração do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uhum. Essa Childhood, ela é uma organização brasileira e ela não tem fins lucrativos. E ela se mantém por meio de doações de pessoas tanto físicas quanto jurídicas. E ela luta por uma causa de uma infância livre de abuso e exploração sexual. Vamos doar, Interessante. gente.
É muito, muito joia poder dar uma conferidinha lá na página dessa ONG. É muito bonito o trabalho deles. E, bom, eles já apoiaram mais de 127 projetos por meio de 68 instituições, etc. Ajudaram mais de 2 milhões de pessoas. E a estratégia desenvolvida por eles e pela agência, eles queriam causar um desconforto realmente em quem entrasse no site, fosse acostumado a entrar no site e sempre procurar alguma coisa. Se deparasse com aquele tipo de livro, aqueles títulos. E eles iam levar a clicar nesses livros, e com isso eles seriam direcionados à página da Childhood, onde eles podem fazer as doações e conhecer mais sobre o projeto. Esse é o primeiro trabalho que fizeram em conjunto com a agência. A agência assumiu esse ano a conta da ONG. E eles criaram essas capas desses livros. Na verdade, esses livros eles não existem, né? Eles são apenas títulos. É só para direcionar para a ONG, exatamente. Uma campanha com a livraria e a ONG para poder tornar a ONG mais conhecida. E daí foi a própria empresa que fez a agência ID. Foi eles mesmos que fizeram o design das capas e tudo mais. E as mensagens que vão no site como... por exemplo, ali meu professor sempre me dá carona escondido. Está escrito do lado. Texto de apoio. Na chamada. Na chamada? Na chamada, isso. Você pode mudar o caminho de outras histórias. E daí o texto de apoio de todos são iguais, que diz, poderia ser de ficção. Só que é mais real do que você imagina. Ajude a Childhood Brasil a proteger a infância e adolescência de meninos e meninas. Ou seja, eles usaram o site da livraria como pra vender um meio para acessar o site exatamente, da ONG. Exatamente. A sacada dessa agência foi demais, queria trabalhar lá agora. Pois é, né? Eu não conhecia essa agência. É um agência. site grande conhecido, né? Da Livraria Cultura. Sim, a Livraria Cultura. Eu ainda até perguntei. Tem um nome, né? Sim, por trás, tem todo então um site de confiança. Como é que é a palavra? Uma responsabilidade. Então, eles apoiarem essa causa é algo bem interessante. Ainda mais nessa semana, né? Pegou bem certinho tudo. Claro, pelo planejamento, tudo certinho. Publicitários, né? A gente é demais tudo fazer tem um motivo, né? Então era mais ou menos isso, pessoal. Minha ideia. Bem bacana. Vale dizer que foi essa campanha, juntamente com a data, né, de ontem, que fez a gente decidir por essa temática no programa. Então vale a pena lembrar isso. E por isso que ela abriu o programa também. Exatamente. Mas agora eu passo a palavra para a Bruna, para B1, que também tem uma pauta muito interessante para contar pra gente. Sim, eu sigo no mesmo ramo do Iura, também sobre abuso infantil, só que nesse caso não é sexual, é abuso físico. Eu vou falar um pouco sobre a violência doméstica. Então, assim, nos Estados Unidos e em qualquer lugar também, quando a criança sofre com a violência doméstica, ela é retirada de casa. Só que nos Estados Unidos, eles não estavam retirando essas crianças. Estava muito precária, a assistência social não estava ajudando quem precisava. Então, esse cara, o Nathanael Matanik, ele criou um audiovisual, também pode ser chamado de curta, chamado Remove It. Eu cheguei a pesquisar, não sei se a história é real, mas ele conta a história da Zoe e da mãe dela. As duas sofrem violência física dentro de casa, com o pai, e principalmente a mãe. A Zoe tenta interferir e acaba apanhando. Então, teve um dia que a Zoe foi para a escola, ela tem 8 anos, ia fazer a foto da escola e ela simplesmente apareceu na foto com o olho roxo e a boca cortada. Isso não é normal para uma criança. Então, a escola denunciou e, como eu já falei aqui no programa até, as escolas são um meio muito propício a denunciar, porque elas conhecem as crianças, e as crianças elas têm mais dia, convivência com as crianças. Elas vêm o dia a dia, né? É, com certeza. E tem o poder de observar, né? Poder perceber, porque eu tava, enquanto eu procurava minha pauta, eu estava lendo algumas outras coisas e, por exemplo, tem vários sites que dizem 17 tipos de perceber quando a criança está sendo... 17 sinais para perceber que a criança está sendo abusada. Exatamente. E normalmente até acredito que na faculdade tu deva ter alguma coisa... Com certeza deve ter. Faculdade de pedagogia deve ter alguma coisa para identificar esses tipos e como agir. Sim, e a partir disso também o da Zoe era bem fácil ver, ela estava violentada, o rosto dela estava machucado, e aí a polícia tirou o irmão também, que ela tem um irmão mais novo, e a mãe de casa. Então eles foram pro orfanato e a partir disso a Zoe foi adotada por uma família. Só que essa família não deu o apoio psicológico que ela precisava. Imagina, ela apanhava em casa e essa família não tratou isso. Então ela começou a ficar rebelde, violenta, ela começou a quebrar coisas dentro de casa e essa família ficou assustada e acabou devolvendo ela pro orfanato. Aí passou um tempo da lista de espera e ela foi adotada de novo por uma mãe solteira daí.
E essa mãe percebeu que a Zoe não tinha progresso, ela não melhorava, ela estava sempre com raiva, então adotaram também o irmão dela. Então ela voltou a ter o amor do irmão dela, próximo dela, e aí temos um final feliz no storytelling. A Zoe deixa também no final do vídeo uma frase para trazer esperança também para melhoria dessa assistência social e também das crianças que sofrem com isso, que é: eu sou capaz de ser amada, sou digna de receber cuidados. Esse audiovisual também ganhou muitos prêmios nos Estados Unidos, foi o que eu vi, Filme 180, e outros prêmios importantes de lá que eu acabo não conhecendo. Que joia, né? É algo bem... Talvez aqui no Brasil seria bem interessante um audiovisual desse, assim. Sim, ele foi produzido. colocado no Vimeo. Acho que assim que fala aquele site pra colocar vídeo. E é bem a realidade, né? Com certeza. Tu retira a criança do lar, da violência do lar, mas tu acaba deixando ela num abrigo. E às vezes ela até... a gente acha que depois que a criança, ela é adotada, vai ser tudo mil maravilhas. Não é. Ela passou por uma violência, ela tem esse resquício. Ela tem sequela, né? Ela tem, exatamente. E a família também tem que ser... Saber lidar com isso, né? Tem que Nem ser... todo mundo sabe lidar com isso. Ensinada a lidar com isso, né? Tem Exatamente. que ter essa ajuda, esse apoio. Às vezes não é que tu não gosta, ou que tu não está disposto, mas tu simplesmente não consegue, tu não sabe como. Essa instrução, né? Tu não tem essa instrução. Não tem informação até da assistência social, então eu espero Ou daqui a que pouco se- nem sabia que era violentado alguma coisa, só... E a criança Era isso também que eu não ia falar, fala, tipo, né? pena Pois que é. não é todo mundo, né, que se anima a denunciar ou que tem essa chance de alguém perceber e tal, e poder ajudar, porque pelos dados que a gente tava pesquisando, muita gente que faz muito tempo que é violentada e só foi depois de anos ter coragem de Que é o denunciar. comum Sim. de acontecer em todos os casos, né? É que as O pessoas pessoal entendem- não fala entendem- depois de quando são adultos e já tem mais Claro. maturidade, quando tem um discernimento melhor, eles começam a perceber até. e conseguem lidar melhor com isso e conseguem se abrir para outras pessoas, né? É que as pessoas não têm uma leitura das coisas. A criança às vezes é violenta, é mal educada, daí os pais batem, estão educando. Às vezes não estão educando. Às vezes existem justificativa por trás de muitos atos e as pessoas não pensam Com sobre certeza. isso. Com certeza. Mas eu vou passar então agora a palavra pro César, para ele falar a pauta dele, por favor. Na minha pauta fala sobre as histórias infantis que foram muito repassadas ao longo do tempo dos irmãos Grimm e falam sobre esses sentimentos reprimidos das crianças, né, como a Chapeuzinho Vermelho e a Bela Adormecida. Na realidade, o lobo mau, no conto original, tinha comido a carne da avó no jantar junto com a Chapeuzinho Vermelho, só que ele convida ela para se deitar na cama, mas antes pede que a Chapeuzinho Vermelho tire a roupa. Nossa, que coisa tensa. E a Bela Adormecida, ela foi estuprada pelo príncipe, né, enquanto dormia, e os bebês que nasceram depois, quando despertaram, com fome, eles devoraram a mãe. É muito tenso esses contos É originais. tenso, verdade. E como a Disney consegue transformar isso em contos de fadas. Mas Pois isso isso é pra, mesmo. pra outra hora, né? Isso é coisa Pra é história outro- pra criança dormir. Outro tema. Publicitário que foi o Walt Disney. Mas por isso a agência Propeg e a Milwaukee, pensando nisso na cabeça da criança, fizeram uma campanha em que a Propeg transformou para Safernet Brasil crianças em adultos, e a Milwaukee, ela colocou a cabeça de crianças em corpos sensuais, atraentes de adultos. Eu vi essa campanha. Com o slogan: se você vê uma criança como algo a mais, está errado. Porque é assim que as vítimas menores são vistas. Sim. São crianças, mas são vistas com corpos de adultos, para quem abusa. Só pra fazer um adendo, isso me lembra a questão que a gente teve recentemente sobre as garotas de 13 anos e os shorts em um colégio particular de Porto Alegre, em que muitos comentários masculinos eram sobre como elas apenas queriam deixar a bunda de fora e não sei o quê, e aquela falácia máxima de que pede para ser estuprada e coisas do gênero.
E daí teve um comentário maravilhoso de uma mulher dizendo que... Como assim tu tava olhando, você é um cara maior de idade, né, uma faixa etária de uns 30 anos mais ou menos, tá olhando pra uma garota e tá olhando pra bunda dela e tá olhando disso, dessa forma sexual pra ela. Tipo, o problema é contigo que tá sexualizando uma criança de 13 anos, Quem é não o com a errado? criança. E é exatamente isso. É exatamente isso da pauta que o César trouxe pra gente, né? Na época que eu estava no colégio, isso também acontecia. E foi muito sensualizado até por aquele filme Aos 13, como tu falou, da faixa etária de 13 anos. Aos 13 teve bastante disso. Por isso bem que é lembrado. preciso aumentar muito esses esforços e as campanhas publicitárias para combater esses crimes. É verdade. Certo. Acho que concordamos todas, É né? verdade. Com certeza. Então, eu vi essa B2. campanha de César. Conta da pauta. A minha pauta, então, eu vou dar uma ênfase, então, no abuso sexual masculino, né? Que ele não é muito noticiado e, consequentemente, ele é menos compreendido. Então, isso tudo é por causa das preocupações homofóbicas, né? Sobre o futuro do menino, no caso, da criança. Que, por um lado, o menino, ele tenta convencer os outros meninos que ele não é gay quando ele sofre esse abuso. Ou que é extremamente másculo e tudo mais. Mas ele foi ensinado a ser durão. Ele foi ensinado a suportar, assim, pedir ajuda. Então, por isso que eu acho que existe essa grande diferença entre o abuso com meninos e com meninas. E as meninas, no caso, elas sempre foram vistas como frágeis. E elas, então, têm esse acesso mais fácil a pedir ajuda. E os meninos, então, eles acabariam por esperar mais para denunciar. Por isso que a ocorrência de casos, então, é bem rara, assim. De denúncias, no caso, não de casos. E não apenas ela implica na vergonha e estigma social, mas também ela constitui uma outra razão para o número reduzido, né? Que a informação, ela fica meio que indisponível, então, porque uma criança, um menino que sofre, ele sente vergonha pela família, pelos amigos, principalmente no colégio, então não tem muita assessoria para ele para poder, como se diz, dar uma entrevista, denunciar e tudo mais. Então, a pauta que eu trouxe, ela foi a criação da Solo para Ninhos, da Grey Espanha, para a Fundación ANAR. Os criativos, eles foram bem criativos, que eles tiveram uma sacada e inserir 2 mensagens distintas em um único cartaz. Uma delas era somente visível por crianças, na qual na mensagem ela possui uma imagem lenticular, que é aquela que vai ficando diferente de acordo com o ângulo de visão. Aqueles velhos tazos que a gente tinha, né? É isso aí. Melhor forma de explicar. Para isso, então, para fazer esse cartaz, essa campanha, eles levaram em conta a média de altura no país. Que a diferença, então, possibilitou os diferentes ângulos, né? Que a criança com menos de 10 anos, ela iria ver uma imagem diferente do que um adulto. Certo. E enquanto os adultos enxergavam a mensagem de conscientização, as crianças, elas visualizavam uma mensagem oferecendo ajuda com o número do telefone para denunciar. E no ângulo visto também pela criança, o menino colocado no cartaz, ele estava machucado com sinais de abuso. E é bem interessante, então, que a informação ela chegava de maneira discreta para a criança, mesmo na presença do abusador. E ela conseguia, então, no caso, se identificar? Se identificar, sim, porque pela campanha, como foi nos comentários, o abusador geralmente não, mas muitas vezes é o tio, o avô. É sempre alguém que conhece, que tá né? bem próximo, né? Então, foi bem... Eu achei uma sacada extremamente boa, né? Porque se tu é a criança e tu tá com o teu abusador ali, tu tá vendo, ele não tá vendo, então... Então, tu tem um meio pra denunciar, né? Tu cria uma certa coragem, né? Tomara que isso tenha dado coragem pros meninos, crianças. E é interessante a questão do só que machucado. Tem uma questão aí também, né? Que não foi levantada, que é... E será que ele entendia que só ele estava enxergando e o abusador não? Sim, porque no topo da mensagem dizia que aquela mensagem só estava sendo vista por meninos que foram violentados. Ah, bom, entendi. Daí, o adulto mesmo, a hora que eu olhei, eu fiquei meio que me perguntando, porque eu vi tal menino sem nenhum sinal de abuso e a mensagem no topo. Daí, então, o adulto que olhava era realmente uma mensagem de conscientização, mas tu ficava, parece que, esperando alguma coisa a mais, coisa que a gente não via e a criança, no caso, via. Muito legal. Bacana. Eu tinha visto já essa campanha e eu acho ela muito interessante, muito bem pensada. Muito boa, né? E assim Não, como vai a ter uma ação. B1 disse, eu acredito espero que tenha surtido Surtido efeito, efeito. né? É. É verdade.
tu vai nos contar alguma coisa agora, Eduardo. Eu tirei a minha pauta da B9 aqui, só pra dar fonte, a gente acabou nem caso dando as alguém queira fontes ver. mais. Uhum. Mas Não, é que- porque é é bem que- interessante. Eu achei muito, acho que muita gente teria que olhar essa campanha bem... É que a gente vai disponibilizando pensada, os né? links com as pautas na página do Facebook do programa, no facebook.com/programa Papo de Galo. Então, quem quiser acessar todas as informações que nós estamos falando no programa vão estar lá. E agora, É que a o minha negócio, pauta. só fazendo um comentário aqui no negócio das pautas, é que esse assunto ele é muito global, então tu já Complexo. começa a ler num lugar, já para em outro, já pesquisa em alguma outra coisa, então a nossa pauta nunca acaba sendo só É verdade. de um lugar, tu sempre começa a procurar em são diversos diversas outros. fontes. Exatamente. Então tá, Duda, fala pra nós um pouquinho. Então, como a gente já percebeu no decorrer do programa, existem diversos tipos de abuso. E a maioria dos tipos que foram trabalhados aqui são os físicos, os sexuais, né? E o abuso infantil, no caso, que pode abranger os dois. Mas eu vou falar sobre o abuso psicológico, que ele provavelmente é um dos mais cometidos. Só que ele não é visto como tal pela sociedade. A sociedade está muito acostumada, de certa forma, com o abuso psicológico, com os relacionamentos abusivos. É como se fosse parte da sociedade já. Aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Exatamente, como tu não vai deixar eu educar meu filho, esse é o jeito, não sei o que, coisas desse sentido. Enfim, para ilustrar isso, né, a questão do abuso psicológico, eu trouxe alguns personagens da cultura pop que sofreram abusos psicológicos. Essa pauta, ela surgiu por causa que recentemente a Secretaria da Saúde do Distrito Federal fez um post na sua página do Facebook citando Jessica Jones, que é uma personagem da Marvel e ela é protagonista da série que leva o nome dela, Jessica Jones, e que é exibida pela Netflix, tá? Sim. Na postagem simulava o trabalho de divulgação da série, que era todo em roxo, com a imagem da atriz, do rosto da atriz. Só que a imagem do rosto da atriz, ela foi substituída pela imagem do rosto de outra mulher, e ela tinha um machucado no olho, como se ela tivesse sofrido violência. E a frase, você não precisa ter superpoderes para lutar contra o seu agressor. O texto de apoio dessa postagem, ele explica, Jessica Jones, a nova série do Netflix, tem conquistado muitos fãs desde a estreia. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a história não é só sobre uma heroína que luta contra o mal. Trata-se de uma mulher que convive diariamente com os abusos psicológicos do vilão Killgrave. Ela tem uma super força, mas sua verdadeira arma é ter coragem e determinação mental para superar seus traumas e combater seu agressor. Assim como Jéssica, se você foi vítima de algum abuso físico, sexual ou psicológico, lute contra a violência e denuncie. Ligue 100. Então, é o 180. 180. Desculpa, Ligue 180 foi... É que a gente tinha falado do Ligue 100 antes, o é Ligue Ligue 100 180. também. Não, mas eu vi várias campanhas com o Disque Eles 100, têm mais de que um... Por isso que eu falei o Ligue 100. É Ligue 180. Mas, Ok. Bruna, explica pra gente o que é o Ligue 180? Então, o Link 180 ele foi criado pela Secretaria de Políticas, especialmente para as mulheres do Brasil. Ele foi feito isso em 2005, essa criação da lei, de ter esse canal de ajuda para as pessoas. Ele é um serviço público, em especial, como eu falei, para a população feminina. E em março de 2014 ele se tornou um disque denúncia também, com capacidade de denunciar, não só pedir socorro. Tu pode saber, minha vizinha é abusada, posso denunciar por ela, posso ter essa Não coragem. precisa ser a vítima. Exatamente, e ajudar ela. Tem também o Disque, como tu disse, o Disque 100 que eu falei antes, que é o Disque dos Direitos Humanos, que engloba Isso. daí as crianças também, o que nós estávamos falando antes. E acho que alguma coisa disso também, mas não tão específico assim. Mas é mais geral. O 180 ele é mais focado A mulher. nas mulheres. Nas mulheres, com certeza. O Disque 100 e o Disque 180 também aparecem no site desaparecidos.gov. Isso. Então, só explicando, mas eu acho que ficou claro que a Jessica Jones ela é uma personagem e ela sofreu esse abuso, tá? Sim. Então, um dos fatores interessantes sobre a série, fora a série em si, é como, apesar de ficar claro o tempo todo que o Killgrave ele é o vilão, que ele abusou dela, de todas as formas possíveis, ainda existem fãs que torcem para os dois como casal. Apesar de tudo isso. Então, eu resolvi trazer outros casais da cultura pop também, que têm relacionamentos abusivos, com membros deles que sofrem abuso psicológico, e ainda assim as pessoas torcem para eles como casal.
Um exemplo clássico são os vilões Joker e Arlequina, o Coringa e a Arlequina, Ah, sim. do Batman, e agora que vai sair o filme O Esquadrão Suicida, né? Eles são da DC Comics e eles são um exemplo perfeito, né? Até porque o Coringa, ele é um psicopata. Mas fora esses, que é óbvio, nós temos alguns como a Anastasia e o Christian Grey, de 50 Tons de Cinza, a Bella Swan e o Edward Cullen, de Crepúsculo, Lolita também, que é considerado por alguns como uma história de romance, mas não tem nada de romance em Lolita. E vale dizer também que Lolita, ela é uma inspiração para Verdades Secretas, que vocês devem ter acompanhado, a novela das 11 da Globo, em que o Alex, ele era um cara mais velho e a Angel era menor de idade. E a Angel e o Alex tiveram uma torcida imensa para que ficassem juntos no final, mesmo com todos os problemas e toda a questão de relacionamento abusivo e de abuso psicológico. Ainda, por isso que eu disse, iniciei minha pauta falando que as pessoas não entendem muito bem o que é o abuso psicológico, o que é um relacionamento abusivo, e fazem uma leitura dele como sendo algo normal, como sendo algo que faz parte da sociedade, o que não é. Então, a gente tem que avançar muito nesse sentido, né? Porque a gente pensa muito no abuso e na violência sexual, física, mas o psicológico, ele está presente no nosso dia a dia. Isso aí. Isso aí, dona Eduarda. Estou, pronto. Então tá, pessoal. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Se você não conseguiu ouvir o programa completo ou quer ouvir novamente, vale lembrar que você pode escutar a reprise nos sábados e nos domingos, às 15 horas. E também a qualquer hora no youtube.com/radionifra. Alguém tem alguma última consideração a fazer? Não, Eduarda? Eu sempre tenho alguma coisa para falar. Eu só queria ressaltar novamente que a gente está falando de campanhas sociais e que isso é uma parte muito importante da publicidade. Normalmente as pessoas associam publicidade com capitalismo e vender produto e não pensam, só pensam em si mesmos, só pensam no dinheiro. Mas nós temos muitas outras coisas, são várias faces da publicidade e as pessoas, elas só têm que olhar isso. Elas têm que parar de olhar para os estereótipos. Eu esqueci de dar um recado antes, que no Brasil, no trimestre passado, os Disque 100 e o Disque 180 receberam mais de 21 mil denúncias. 21 mil denúncias, então tá. Não poderíamos deixar de agradecer a quem trabalha para que esse programa saia da melhor maneira possível. Um grande abraço pro Clenilson, pro Erickson e pro Eric, que estão sempre ali nos ajudando, nossos operadores de som. E, é claro, um agradecimento especial para nossas queridas professoras Angélica e Michele. A Angélica hoje não está aí, mas a Michele está ali. A Angélica ausente, mas a Michele cobrindo o trabalho duplamente. Mas credo. E também um grande abraço para meus queridos colegas de mesa, Bruna Birrer, Bruna Vijagrã, Eduardo Dávila, que está lá no computador, César Giacomelli, e a minha Eduarda. E é o Bruno. E o Bruno, também, porque como o roteiro é dele, ali, né? E essa parte é dele, tá meu nome, não tá o dele. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Boa resto da semana. Grande beijo. Falou, galera. Até a próxima edição. Beijo. Tchau.